ficar esse negócio de quantos passos. Glória, Isso muito não é do seu obrigado. tempo, né? É do meu tempo, sim. Eu Ela adoro faz isso. bullying Glória, com a gente, ela fica à acha que vontade. nada é do nosso tempo, só dela. Pessoal, quem quiser ir ligar a câmera, eu acho importante também para ela poder visualizar vocês. Acho que fica um clima mais introspectivo, fica todo mundo mais junto Fica para essa bem mais sexta-feira. legal. E, no mais, bloqueiem o microfone também, porque para não atrapalhar aí. Se quem quiser falar, fica à vontade. Levanta a mão, pode falar, mas só para a gente manter um ritmo aí de aula. Obrigado, Glória, mais uma vez. Estou ansioso aí por esse último encontro. A gente vai ter... Desculpa, Rodrigo, te cortar. A gente vai ter bastante tempo para interagir no final da aula. Vai ser tipo assim, nosso happy hour, né, de sexta-feira, finalizando o curso. Então, a gente vai ter bastante tempo para tirar dúvida, para conversar. Aí a gente vai finalizar, né, a apresentação da onde a gente parou, e eu acredito, eu trouxe aqui, estou tentando mostrar a mesa para vocês, que eu trouxe um monte de baralho para a gente fazer um exercício comparativo. Então, hoje, vocês vão participar mais um pouquinho. Eu estou fazendo amizade aqui com o meu tripé, então vocês não reparem, não. Aliás, estou fazendo amizade com essa tecnologia toda, mas está sendo bom, estou gostando. Então, quem lembra de onde a gente parou? Tchá, 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 tchá. Vou recapitular rapidamente a temperança. Vamos no diabo. Isso. Mas sabe aquela coisa que tinha na novela, assim, que passava um pedacinho do capítulo anterior para a gente se situar? Acho que é sinopse que chama isso, né? Sei lá. E aí eu vou dar essa retroagir aí um pouquinho. A gente falou da temperança, né? Desse ser alado, que traz a oportunidade para a gente, quando surge no nosso jogo, né, e nesse estágio da nossa jornada, de fazer essa transmutação alquímica, de exercitar esse desapego e essa adaptabilidade que a gente estava conversando há pouco. E esse exercício de resiliência e paciência, de que tudo tem um tempo certo, diferente do tempo cronológico, né? Do tempo do relógio, tem o tempo da natureza, que a gente costuma chamar de tempo de Deus, né? Ou do tempo da deusa. Então, depois desse estágio, a gente vai ao encontro do nosso digno adversário, que dentro da nossa cultura judaico-cristã, lembrando que o tarô surgiu, né, muito provavelmente, ou ressurgiu na Idade Média, então ele é uma colagem, né? Ele tem pé de bode, chifre de cabra, pelo, ele tem aqui os dois acólitos que a gente... Deixa eu botar a carta para ver se fica mais visível possível para vocês. Aí eu prefiro me ver grande para saber o que vocês estão vendo, senão eu fico aqui nessa ginástica. Depois a gente se vê mais. A gente não sabe se eles estão realmente acorrentados nesse pilar, né, onde o diabo está sentado. Ele é o número 15, e a gente pode fazer uma correlação dele com o Hierofante, com o Papa, que também tem os seus acólitos, né? Enquanto o Papa traz um simbolismo de toda a ortodoxia, de toda a religiosidade, de toda uma até asepsia, o diabo já é o pai e a mãe do pecado. A gente tem até a expressão popular, né, de como o diabo gosta. Então, nessa altura da nossa travessia, a gente precisa fazer uma descida ao nosso mundo, né, inferior, aquilo que o Jung considerava como o mundo mais sombrio, e encontrar aquelas partes nossas que a gente muitas vezes reprime. E que isso, às vezes, nos deprime quando a gente está muito afastado dos nossos instintos, quando a gente está muito desconectado da nossa parte mais instintiva, intuitiva, animal. Ela pode acabar nos mantendo presos, né, por cadeias invisíveis,
por aquilo que para nós é o inconsciente. Então, o diabo significa esse mergulho no nosso mundo mais inconsciente para que a gente conheça a nossa faceta não tão luminosa assim, e quando a gente consegue aceitar isso, integrar isso, a gente vai se apropriar, né, de um processo de integração que vai fortalecer, sustentar e até destravar, vamos dizer assim, a nossa força. Lembrando que nós temos uma jornada de 22 passos, e aqui nós estamos nesse passo 15, né? No capítulo 15, vamos dizer assim. Depois do capítulo 15, a gente tem o capítulo 16, que é a Carta da Torre. Né? Ela é chamada também a Casa de Deus, onde a gente percebe a presença de um raio bem no topo dessa torre, fazendo com que as figuras que se abrigavam ali dentro não tenham qualquer defesa, qualquer controle e sejam jogadas para fora. Então, geralmente, a torre representa situações que estão fora do nosso controle e que acontecem de uma maneira bastante surpreendente, aleatória, e contribuem para nos tirar de dentro da nossa zona de conforto. A gente pode entender a torre também como as nossas estruturas cristalizadas, porque ela segue o diabo. Então, esse sacode que ela representa tem esse condão, vamos dizer assim, de nos jogar para fora da nossa zona de conforto e para que a gente possa, né, sair aí do alto do pedestal e entrar em contato, mesmo que seja através de um tombo, né, mas a gente estar mais em contato com a terra, voltar um pouco para a realidade. A torre tem um significado também de desilusão. E muitas das vezes se desiludir dói, mas só se desilude quem estava iludido. Então, é uma quebra, é um rompimento que se faz necessário. Eu comparo muito a carta da torre, contra o trabalho de parto. Né? Por mais quentinho, por mais confortável que esteja em determinado lugar, muitas vezes a gente precisa partir, mesmo que seja um pouco contra a nossa vontade. Então, depois de encontrar o diabo e enfrentar a queda da torre, só aí a gente consegue entrar em contato com esse princípio representado pela Carta da Estrela, que é conhecido como a Estrela da Esperança. Isso aqui é uma representação das Pleiades, e essa estrela maior aqui é o planeta Vênus, que a gente conhece como estrela vespertina, estrela d'alva, ela também às vezes é estrela matutina, porque depois do movimento de retrogradação, como está acontecendo agora no mês de junho, ela surge no céu, quando ela estava surgindo à noite, ela passa a surgir de manhã. E essa estrela, ela é uma mulher nua, também em contato com a terra e a água. Essa nudez dela vem falar dessa pureza, né? E essa pureza muitas vezes pode ser vista como uma ingenuidade. Então, no exercício que eu vou fazer depois com vocês, eu vou mostrar uma outra carta também muito bonita do tarô mitológico, em que a gente vai inferir outros significados da carta da estrela. A estrela nos traz aquela fé que nos sustenta depois que tudo ao nosso redor ruiu, e o que nos fortalece, o que nos traz sentido para viver é essa fé, essa esperança e essa crença mesmo que a gente às vezes tem de uma forma, porque a fé não necessariamente é um processo racional, e essa conexão com a natureza, com a divindade, com alguém que nos cuida, que nos protege, e que isso também vai passar, porque tudo passa. E é essa esperança que nos sustenta nos momentos em que a gente está em circunstâncias bastante desafiadoras. Depois do arcano 17, a gente vai para o capítulo 18, que é a carta da Lua. A carta da Lua é uma das cartas mais enigmáticas do tarô, de mais difícil compreensão, porque ela representa
exatamente a natureza do símbolo, do mistério, daquilo que a gente não tem controle, daquilo que a gente sente mais do que consegue colocar em palavras. Então, aqui temos uma lua cheia, crescente, também representando a mutabilidade, né, da própria natureza, dos próprios ciclos. Temos aqui dois animaizinhos, né, um lobo ou um cachorro, uivando para, talvez, quem sabe, essa torre que desabou. Então, aqui também a gente está em contato com os nossos instintos e com as nossas questões mais atávicas, mais ancestrais, aquilo que a gente não consegue ainda, né, ter um acesso consciente. Às vezes, a gente pode traduzir essa carta como um momento de noite escura da alma. Ela, às vezes, quando sai no jogo, ela representa uma depressão, uma síndrome do pânico, uma desorientação. Então, é mais fácil compreender a natureza da carta da Lua quando a gente começa a comparar com a carta do Sol, porque são opostos complementares. A Lua também, no tarô, representa a natureza feminina, fertilidade, fecundidade, uma série de assuntos ligados às questões lunares. A Lua também tem a ver, olha só, já eu ia passar para o Sol, aí começa a vir os insights da Lua, né? Com as nossas águas, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, tudo isso não tem nada de lógico, de racional. O mundo da Lua é um mundo assim, analógico, simbólico, intuitivo, dos sonhos, dos insights. É dessa forma assim que a gente pode compreender um pouquinho mais a Lua. E a carta do Sol, que eu troquei as bolas aqui, é o oposto disso, né? A luz da Lua, ela é difusa, mesmo quando é uma lua cheia, ela não revela tanto, né? Ela esconde mais do que revela, até porque ela é um espelho da luz do Sol, né? E o Sol não. O Sol, quando ele chega, né, nenhum outro planeta no céu aparece. Eles estão todos lá. À noite, eles são mais visíveis. Agora, o Sol, essa estrela de quinta grandeza, esse centro do nosso sistema, só dá ele, né? Então, o Sol tem esse significado de vida, vitalidade, alegria, abundância, clareza, sucesso, que mais a gente pode falar da carta do Sol? Amor, romance, brincadeira, prazer, tudo. Aí a gente faz aquela coisa assim das palavras, né? A gente vai brincar de sinônimo e antônimo, analogia e lógica. E é assim que funciona o estudo do tarô. A gente vai comparando muito uma carta da outra e depois da noite, né, depois da lua, vem o dia. Então, depois de toda a escuridão, que é muito necessária para que haja um processo de integração, surge a carta do Sol, trazendo isso da integração dos opostos e da construção de uma identidade, porque o Sol também significa a nossa individualidade. Depois de partir lá no início da jornada, quando chega no capítulo 19, já há essa integração do ser com uma clareza muito maior de si mesmo e da própria jornada e do significado de tudo isso. Depois da carta do Sol, né, uma vez que tenha havido essa individuação, essa integração, a gente vai... Lembra desse anjo? Não parece aquele anjo lá da temperança? Então, agora ele aparece aqui tocando essa trombeta para cego ouvir e surdo ver, né? Ou vice-versa. É um chamado que é impossível ser ignorado. Essa carta, o julgamento ou o juízo final, lembra muito uma passagem bíblica em que no
fim dos tempos, né, os mortos serão chamados, ressuscitarão e haverá os escolhidos, né? Então, esse juízo final, ele traz uma ideia também de uma palavra que a Clarice usou ainda há pouco, como o karma, né, ou a roda de Sansara, ou seja, é o momento de colheita, é o momento de aquilo que foi semeado ser... É o choque de retorno. Então, é aquele momento que não dá para a alma porque ela já tem a clareza do sol, ela já não é mais consciente, então ela já não pode ignorar esse chamado divino para o despertar. E aí chegamos ao final da nossa jornada, ganhamos o mundo, conquistamos o mundo. O significado do mundo é o final da jornada, com os 4 elementos presentes em cada canto da carta, integrado. Aqui a gente chama, às vezes, aqui temos uma mulher, mas em alguns outros baralhos a gente vai ver que é uma integração do masculino e do feminino. Então, a gente diz que é uma mulher que está com 6, né? Mas a gente não consegue ver a genitália para garantir que seja uma mulher ou um homem. Então, alguns baralhos usam a fusão das 2 figuras, conhecida como o hermafrodito, que significa justamente essa integração do yin e do yang, do masculino e do feminino, em termos energéticos, e dessa integração do ser. E aqui, né, contido dentro dessa guirlanda, que em algumas culturas, como a grega, né, essa coroa de ouros significava vitória. Então, o mundo é o fim da jornada e o fim concluído com sucesso, né? O nosso querido amigo louco chega ele é o começo e ele também pode ser o fim, porque a jornada ela é cíclica, ela nunca termina e a gente está sempre começando. A cada dia que amanhece, a gente está começando um dia novo, né? E o momento que a gente tem é o momento presente, e ele não chama presente por acaso, né? É um presente que a gente ganha todo dia e o melhor que a gente faz é usufruir. Lembrando que o passado, né, o presente tem origem no passado e o futuro vai ser plasmado de acordo com o presente que a gente construir, que a gente tecer. E essa jornada visa nos mostrar que nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês nessa jornada comigo. Foi muito importante, era um sonho já acalentado há algum tempo, de começar a ensinar aquilo que eu sei, entender um pouco melhor de como as tecnologias funcionam, para poder chegar a mais pessoas. Então, eu só tenho a agradecer por essa jornada que fizemos juntas, eu estou emocionada, estou muito honrada, e aí a gente vai abrir para perguntas e respostas, e eu vou apresentar para vocês outros tarôs para a gente fazer uma comparação, que eu acho que a gente está com bastante tempo, né, das diferentes interpretações com relação às ilustrações, e eu trouxe também um oráculo. E aí eu vou aproveitar para explicar para vocês a diferença, né, entre tarô e oráculo. Tarô é esse conjunto de 78 cartas, com 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. 40 de cartas numeradas, 10 de cada naipe e 16 de figuras da corte, 4 de... Não, são 4 pajens, 4 cavaleiros, 4 rainhas e 4 4 de cada reis. naipe. 4 de cada... 4 naipes. Sim, de 4 naipes, mas também de 4 idades, vamos dizer assim. Não está me vindo a palavra agora, que são 4 estágios, vamos dizer, né, da vida humana. O pajem
todos os pajens têm a ver com com o louco. Todos os cavalheiros têm alguma coisa do mago, porque são iniciadores de ação. As rainhas são as gestoras e as gestantes da ação. E o rei também, as rainhas são, de alguma forma, ligadas à imperatriz e os reis são ligados ao imperador. Já estou dando spoiler do curso de arcanos menores, que Spoiler é bom. o módulo 2 do curso básico, porque aqui a gente fez uma introdução, uma apresentação para vocês, uma forma assim que eu espero não tenha ficado muito superficial, mas também não dá para aprofundar tanto. Agora, quem quiser perguntar, sou toda ouvidos. Eu queria propor uma coisa, em vez de perguntar. Você pode fazer uma tiragem com as cartas que a gente tem? Eu já joguei só com para eles entenderem um pouco o que é uma tiragem. Posso. Quantas Com pessoas tem na relação, sala? jogando só com os arcanos maiores? Tá, dá. Mas eu queria saber, Rodrigo, se você estiver aí, ou Roberta, quantas pessoas tem? Somos 17. Eita, número legal da estrela. Era só para isso que eu queria saber. Então, para eu jogar, eu vou ter que usar, eu não sei, tem outro baralho ali que eu posso usar. Antes de eu jogar, a gente pode fazer esse exercício comparativo de outros tarôs? O que vocês acham? Legal. Eu Ah, acho que jogar é interessante para que as pessoas entendam como as cartas se relacionam numa tirada. uhum. Por isso que eu já estou bolando aqui que eu posso fazer um jogo de interesse coletivo e depois, como somos 17 pessoas, trazer uma mensagem, vamos dizer, para cada um. Por isso que eu Gente, perguntei tudo. assim, Que como... máximo, adorei. Gente, Adorou? vocês não sabem o que é a tiragem da Glória, gente. É a Glória. Vou fazer degustação de É a tarô. Glória. Ó, para quem tem, Ô, eu acho que é a Glória, Glória. Diga. Eu tenho uma dúvida que eu gostaria, antes de você começar a passar isso assim, é o seguinte, eu sempre vejo as cartas do tarô com os números são em romanos, e eu queria saber Uhum. se tem algum motivo para ser em romano em vez de ser algarismos normais, entendeu? Olha, eu acredito que tenha a ver porque os algarismos romanos, né, sempre foram usados até bem pouco tempo para indicar assim capítulo de livro, né? Eu não sei te dizer assim se há uma razão, mas eu me lembro que número de casas, artigos dentro do direito, tudo era em algarismo romano. Então, eu acredito que seja uma convenção. Mas agora você vai me colocar para pesquisar isso, porque eu confesso que eu nunca tive. Na verdade, por algum tempo, as cartas não eram numeradas. Foi a partir de alguns estudos que se criou essa sequência, né? Então, e eu acho que tem a ver com o seu tipo de numeração mais usada durante a Idade Média, mas é uma coisa assim que eu nunca li a respeito. Inclusive, em alguns tarôs, você vai ver o louco como número 0, em outros tarôs ele não tem número, e em alguns outros tarôs ele aparece como arcano 22. E é até bem significativo, né? Porque no popular 22, o artigo 22 é algo ligado ao louco, ao maluco, aquele que não está muito dentro da casinha, né? Tá. Se alguém aí souber, eu também quero saber.
E você também estava falando que você ia comparar o tarô com o oráculo, você não chegou a falar do oráculo, né? Ah, que legal. É bom que tem gente que presta atenção, porque às vezes eu me disperso um pouco. Então, a diferença do tarô para o oráculo é, por exemplo, mais fácil exemplificando para mim, ó, esse é o tarô da Beatriz. Ele é um tarô muito lindo, mas olha como que ele é diferente. E ela também acrescenta as 22 cartas do tarô outras 4 cartas. Ou seja, então ela cria um oráculo, que é a versão que ela tem do tarô, o que muitas outras pessoas fazem, e ela também acrescenta mais 4 cartas. Então, ela, vamos dizer assim, interfere numa estrutura que já é usada há algum tempo. Ela percebe de acrescentar mais algumas cartas. É um tarô lindo, é um oráculo lindíssimo, mas não é um tarô. O tarô é essa estrutura de 78 cartas. Essa é a diferença do oráculo para o tarô. Runa é oráculo, astrologia horária é oráculo, baralho Lenormand, conhecido como baralho cigano, é oráculo. Hoje a gente tem o lançamento de baralho das entidades, baralho da Dona Sete, baralho da Pimenta, baralho da Maria Padilha, acho que tem mais algum outro que eu não estou lembrando. São oráculos, não são tarô. Entendeu? Ou ficou meio assim? Ficou claro? O baralho cigano também é um oráculo, né? O baralho cigano também é um oráculo. Borra de café é um oráculo. Xing é um oráculo. Para ser tarô, tem que ser com essa estrutura de cartas. Com essa estrutura de cartas, de 78, 22 maiores e os 56 menores. Isso é tarô. Não quer dizer que os outros não funcionem, não sejam bons, só que não é tarô. Às vezes, algumas pessoas chamam de tarô e tudo bem, mas não é. Não é. É isso aí, não é. Não é. Não tem essa origem. É diferente dos tarôs temáticos, que é o que eu trouxe. Já que eu peguei o oráculo da deusa, aí eu vou mostrar para vocês por onde que está meu louquinho que estava aqui. Ai, cadê você, louquinho? Você não tá brincando comigo, não, né? Que agora você não pode sumir, não. Depois você vai... Aquele baralho do Nos Outras, ele é um tarô, porque ela fez, na verdade, uma releitura, né, das cartas, mas segue a mesma estrutura. Sim, ela segue a mesma estrutura. O que ela fez foi uma ilustração, que, aliás, eu acho maravilhosa. Ela fez uma releitura, mas ela respeita a estrutura de 22, 56, as cartas numeradas, as cartas da corte. Ela não inventou nada. Ela fez o que o Nototras eu ainda não conheço, só conheço de ler os artigos. Tem a Vicky Noble, uma americana, se eu não me engano, ela fez um tarô já ligado ao feminino, como é esse, o tarô da deusa Tríplice, já nos anos 90. O tarô da Mãe Paz. Ele é um tarô redondo, que eu nem separei aqui para mostrar para vocês, mas de repente eu posso pegar ali, porque ele é muito lindo. E é um tarô diferente, porque as cartas são redondas. Que traz essa ideia da questão cíclica, né? Então, Nós Outras é um tarô recente, uma ilustração assim muito bonita. A gente tem vários decks, vários lançamentos. Eu procuro acompanhar e às vezes também procuro não acompanhar, porque me dá vontade de comprar todos. E eu acho que já tenho tarôs assim, o suficiente para 2 vidas. E eu acabo trabalhando com esse bom e velho White, que já está comigo, deve ter uns 20 anos, porque
a gente tem uma intimidade e olhar para ele assim já me abre a percepção, enfim, ele me traz insights, ele é, junto com o tarô mitológico, que eu trabalhei muitos anos também, o meu tarô favorito. Ó, eu vou comparar aqui com vocês, é o tarô de Marsella, é considerado o clássico dos clássicos, o primeiro tarô. Aí vocês vão observar e a gente tem só as cores primárias, que ele está vindo, né, da direita para a esquerda, em vez do jeito que a gente lê, da esquerda à direita. Então, a gente já tem aqui, só dessa direção, da onde ele está indo e para onde ele está olhando, a gente já tem alguns indicativos de significado da carta. E ele está aí com o bastãozinho dele, a trouxinha dele, o cachorrinho dele, e a gente está vendo que ele está andando numa direção e olhando meio assim. A gente nunca sabe direito, né, para onde que o louco está olhando. Ó, daqui a gente já tem uma diferença, mas a gente vê que os mesmos elementos, a diferença aqui é mostrar que ele está andando na beira de um abismo, né? E geralmente é isso mesmo que o louco está fazendo. Ele se joga, ele não analisa, ele vai instintivamente. E a presença do amarelo lembra para gente que é uma carta ligada bastante assim ao despertar do campo mental. Então, o que mais que a gente pode ver aqui? A gente tem a presença da carta do Sol, que a gente pode entender que é um pôr do Sol. Aqui no tarô mitológico, a gente já tem também Dionísio, que está saindo de uma caverna com muitas nuvens, ele está com uma roupa de pelos, então a gente já vai aí ter algo que nos remete a toda a parte instintiva dele. O que mais que a gente tem aqui? A presença da águia, que é a ave de Zeus, e Dionísio, na mitologia grega, é o filho de Zeus, nascido da coxa de Zeus. Então, a gente vê que tem algumas variáveis, mas a ideia geral não é tão diferente assim. Agora, aqui a gente já vê... faltou o louco do namoro. Espera aí. Ó, a gente vê em todas essas cartas, se a gente comparar, deixa eu ver aqui o grande, porque aí eu fico com mais noção do que vocês estão vendo. Ai, negócio, não me zoa, vai. Cresce aí. Cresce. Ih, caramba, eu estou vendo a Clarice. Deixa eu rodar aqui para ver se eu vejo eu. Eu quero ver eu grande. Bom, se vocês não estiverem vendo bem, me avisa aí que eu estou me... Glória caiu? Para mim, congelou. Eu acho que caiu a internet aqui dela. Travou alguma coisa? Gente. Oi, Glória. Travou sua internet, ou caiu aí, ele. Pessoal, quem quiser, quem tiver alguma dúvida, pode escrever aí no chat que a gente vai ponderando isso. Glória voltou agora. Voltou? Só tá ajeitando aí no tripé e a gente manda ver. Tô te vendo agora. Tá. Isso eu queria me ver. Então, qual foi a última coisa que vocês ouviram para eu voltar aqui meu raciocínio? Eu estava falando do bobo da corte, né? Então,
ele era o único que tinha livre trânsito, né? E ele podia dizer para o rei as maiores barbaridades, as maiores verdades, até imitar o rei. E era um cargo muito disputado, o cargo de bobo da corte, porque ele era sustentado durante toda a vida. Então, só a título de curiosidade mesmo. Aqui no Tarot de Marselha, a gente vê uma predominância da cor vermelha, com as mangas azuis, o sapatinho dele também é vermelho. Todas essas cores têm um significado. A direção para onde as cartas estão olhando, tudo isso nos ajuda, principalmente na hora de fazer uma combinação para a gente fazer uma interpretação. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês o oráculo do tarô da deusa tríplice. Olha como é diferente. Para quem não conhece o tarô, é um louco aqui representado por uma mulher voando. O princípio arquetípico está presente. Inclusive, o nome dessa carta é Voando para a Primavera. Mas foge bastante do clássico, do tradicional. Então, quando a gente já tem alguma bagagem, não é que a gente faça a conexão, mas quando a gente aprende inicialmente por um oráculo assim, quando a gente precisa interpretar um tarô clássico, um tarô mais tradicional, a gente não reconhece os elementos, as características da carta. Por isso que eu acho interessante. Inicialmente, eu só ensinava pelo Tarot de Marselha. O início do curso, o curso básico, era sempre com esse tarô. Porque quem lê esse tarô, lê qualquer outro tarô, inclusive tarôs temáticos. Tá bom? Então, essa era a razão por eu também aprendi, né? Na verdade, eu aprendi com este tarô aqui, mas do recomendado é que a gente tivesse também o tarô de Marselha, até porque o tarô Namur, que é esse aqui, só tem 22 cartas, não deu para produzir o restante, enfim, a artista plástica morreu e ele optou por deixar desta forma, não incompleto, mas desta forma. Então, a gente já falou aqui, já comparei para vocês. Vera, deixa eu só fazer uma pergunta. Você mostrou do tarô de Marselha e do White que a representação, cada uma está para um lado diferente, né? Um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Boa observação. Boa observação. Isso aí. E aí um tá chegando e o outro tá indo, mas é o mesmo arquétipo. Eu não entendi. Exatamente, porque ele é o início e o fim. Então, alguns consideram que ele está chegando, outros consideram que ele está partindo. Então, aí você vai, de repente, escolher qual o tarô você quer trabalhar, e aí você vai entender e até pela combinação de cartas, porque ele é esse arcano 0 ou 22. Ele não tem, por isso que ele é a única carta que sobreviveu no baralho de jogar, porque o baralho comum são os arcanos menores sem os arcanos maiores. E lá só encontramos o louco, que é o Coringa. Ele está em vários lugares e ele pode, dentro do baralho comum, para quem joga buraco, ele serve para essa função Coringa, né? Temos aí também os filmes, né? O Coringa do Batman também tem a ver com o arquétipo do louco. E dependendo do baralho, alguns ele vai estar chegando e outros, uns ele vai estar voltado para a esquerda, outro ele vai estar voltado para a direita. O que não pode faltar é o cachorrinho, é a trouxinha, é a roupa super colorida, é ele ser jovem, justamente para trazer essa questão da inexperiência, da imaturidade, tá bom? Não quer dizer que tem um baralho que o certo é estar da esquerda para a direita ou o certo é estar da direita para
esquerda. As Ô, outras Glória, vão às indicar na vezes... leitura. Oi? As outras cartas que vão indicar na leitura se é uma chegada ou se está saindo. Exatamente. Não, Exatamente. Exatamente. Glória. E às vezes tem um abismo, não tem? No louco, na frente do louco? No tarô de Marcelle a gente não sabe o que tem. A gente sabe que tem um chão embaixo dos pés dele, mas a gente não sabe. Aqui no Eight, a gente já tem o abismo, como no mitológico também, porque já traz essa ideia de um salto no escuro. A gente já São ilustrações mais bonitas, né? Eu gosto mais. São mais, assim, como é que eu vou dizer? Elas ajudam mais, né? A gente a memorizar. Ajudam mais. Como é o nome desse baralho que você apresentou para gente para eu comprar? Esse? Eu gosto. Esse aqui é o Eight. As meninas pediram, acho que foi a Lê, a F é a Alessandra. Adriana. Vocês me desculpem, mas são muitas. Só na lista de transmissão, acho que já está em 200 pessoas. Eu estou vendo o contato com uma pessoa que faz a Mystic Fair, que tem o stand lá da Mystic Fair, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e os decks dela são maravilhosos. Eu estou aguardando ela responder minha mensagem. E a gente pode pensar numa compra coletiva para conseguir um preço bacana. Ótimo. Porque tarô tem que vir de gente confiável. E também uma coisa boa, gente, um tarô é um investimento. O papel ser bom, tá? Exatamente. Os meus são de papelãozinho, mas as cartas assim mais falsificadas, elas vão durar melhor, tá? Elas vão durar mais. Mas no fim da aula me lembrem de eu falar de... Eu estou toda perdida aqui, sem saber onde que eu vou enfiar tanto... Glória. Oi, eu queria aproveitar a pergunta anterior a respeito do olhar, né? Você falou assim que tudo tem uma explicação, né? Para onde eles estão olhando. Isso acontece só no louco, essa mudança de posição, ou acontece também nos outros? Porque eu acho que eu cheguei a fazer uma comparação com os outros, e eu percebi que, sei lá, por exemplo, o imperador, no tarô de Marcélia, o meu tá olhando para a esquerda, virado de lado, né? Em outros, ele aparece numa outra posição. Vamos lá. Deixa eu chegar no imperador para a gente falar disso. Deixa eu falar rapidinho aqui do mago, senão eu me... Tá bom. Acho que é isso, né? Aqui a gente tem o mago no tarô de Marcélia, aí a gente vai observar a mesma mesa, os mesmos 4 elementos, já o sapatinho dele, do louco, os dois são vermelhos, aqui um é vermelho, o outro é azul. E essa alternância de cores na roupa dele, a presença da cor laranja, tudo isso vai, o verde no chapeuzinho dele, essa lemniscata, tudo isso são elementos de interpretação, tá? A gente aqui no Tarô do Amor também há uma coisa que eu não posso esquecer, a varinha do mago. Mago sem varinha ou sem varão não rola, né? Uma coisa que a gente observa na carta do louco, é o solo, né? Tá bem verdejante, mas ainda tudo, nada está florescendo. Ali, pertinho do pé vermelho do mago, a gente já tem aqui a indicação de algum tipo de florescimento e fruto, tá? No tarô do Namur também a gente vê ele já com uma capa
No mitológico, ele traz um manto vermelho e ele está bem... se a gente lembrar da outra carta, saindo da caverna, ele já está em terreno mais plano, mas ainda diante de uma encruzilhada. E esse mago não tem mesa. O que serve de mesa para ele é uma pedra, mas os símbolos dos 4 elementos continuam lá. E aqui no nosso tarô, que a gente está usando como exemplo, a gente também tem a mesa. Isso aqui a gente já vai ver depois também na carta da Imperatriz, essas flores. E esse gesto do mago, né, que a gente vê aqui também no mitológico, a gente vê, e aqui nesses dois não tem, que é ele servindo como um canal para que aquilo que está em cima se materialize embaixo, o que é o princípio hermético. O mago tem grande similitude com o arquétipo de Hermes Trismegisto e também, para quem conhece a cultura afro, com os Exus, são aqueles que fazem a intermediação do divino com o terreno. Bom, vou juntar o baralho todo, depois eu separo, senão eu vou ficar maluca. A sacerdotisa no Eixe, que é o nosso exemplo, né? E aqui no Marcélia. A gente tem a mesma tiara, né? O manto azul e o vermelho por dentro. E isso também já serve para a gente, quando a gente entende o significado dessas cores. Aqui ela porta um livro, né? E a gente não sabe exatamente, parece um trono que ela está sentada, mas a gente não pode afirmar assim, com tanta clareza. Como aqui também a gente vê a paisagem que está por trás dela, mas não vê exatamente aonde ela está sentada. Aqui já tem uma lua aos pés dela, que na outra representação do Marcélia não temos. Aqui no tarô mitológico nós temos a deusa Perséfone, quando ela adentra, né, ao mundo infernal, na época que vai começar os 3 meses de inverno. Olha como é diferente essa sacerdotisa. Ela é jovem. E aqui, pelo tarô de Marcélia, a gente percebe que ela não é uma mulher assim tão jovem, né? Então, aqui a gente já tem, no tarô mitológico, vamos dizer assim, uma liberdade da autora, né? Uma interpretação, uma elasticidade maior desse símbolo. No White também a gente vê que ela não é assim tão jovem. E aqui os símbolos lunares, aqui a gente já vê essa adaptação também, né, do crescente, do minguante e da lua cheia, que lá ela traz uma coroa semelhante à do Papa. São vários detalhes que a gente vai observando e analisando. Na Imperatriz... Oi. Nas primeiras aulas, quando você falou da sacerdotisa, você falou sobre ela sempre estar aparecendo com austeridade, né? Aí, a minha carta, ela é, tipo, totalmente o contrário de austeridade, né? No meu ver. Entendeu? Então, porque é o que eu digo, seu baralho tem 78 cartas, pode ser considerado um tarô, mas a ilustração, às vezes, a pessoa autora, né, toma essas liberdades, como aqui no mitológico. Então, talvez uma pessoa mais jovem possa ter uma determinada austeridade, né? As capricornianas costumam ser, desde muito jovens, austeras, mas fica muito mais difícil a gente fazer esse link. Em muitos tarôs, a sacerdotisa vem como uma bruxa jovem ou uma bruxa mais velha. Mostra aí seu tarô para a gente, não sei se acho que todo mundo consegue te ver, né?
Então, aí a gente tem a Lua, tem as duas colunas, mas realmente é uma leveza, né, e uma sensualidade Sensualidade. que dificilmente essa característica é da imperatriz. Aham. Não é que a sacerdotisa não seja sensual, mas ela é muito reservada e, se o for, é entre quatro paredes, com o parceiro, de forma assim que só as Aham. paredes ela E no meu confessa. caso aqui das minhas cartas, a imperatriz ela tá muito menos sensual do que a sacerdotisa. Sim, aí é a interpretação do autor que Do cria o baralho, é a percepção Aham. dele do arquétipo. Eu acho super interessante, mas acho que quando a gente está começando a aprender, é muito legal que a gente tenha os estúdios clássicos para depois a gente poder ir para esses voos de imaginação sem perder o referencial arquetípico da Uhum. brincadeira, Entendi, tá tá? bom. Onde eu estava? Na Imperatriz. Ó, aqui a gente já tem as mesmas duas cores, só que a túnica dela é azul, a saia é vermelha, a coroa, o cetro, né? O trono dela é um pouco parecido com o da sacerdotisa. Agora a gente vê no escudo dela essa águia que vai estar presente também no escudo do imperador. E isso, na Idade Média, chamava-se heráldica, né? Brasão de família. E a águia é a árvore que a árvore, ó, a ave que voa mais alto, não tem predadores, e a famosa acuidade, né? A famosa visão da águia. Essa imperatriz do tarô do namoro, para mim, ela é a imperatriz da beija-flor, cara, assim, sabe? Aquela coisa puro poder, puro glamour, pura realeza. Eu acho essa carta assim, uma das mais bonitas do. A gente tem a do Eixe, que a gente está vendo. Ai, tô perdida aqui, que parei de me ver. Gente, realmente. Ah, Glória, não precisa se ver, não. Faz de conta que você está vendo e vamos lá, porque. E aí? Ó, aqui a gente tem também a nossa imperatriz, que a gente usou esse baralho aqui durante a nossa jornada, e a imperatriz do tarô mitológico. Então, quando a gente compara, não é, o importante não é a estampa, o importante é que ela está com o vestido estampado, que ela está muito à vontade na pele dela, que ela passa uma segurança, uma autoestima, uma fecundidade. É isso que a carta precisa, com a sua imagem, transmitir para a gente, para nos ajudar nessa memorização. E nessa Tá? carta ela tá grávida, né? Aqui nesse tarô, a gente pode até dizer que está sugestivo, né, que ela esteja grávida. E, inclusive, ela pode significar gravidez. Quando a gente joga, ela pode significar gravidez. Certamente, ela simboliza a fertilidade, tá? Esse arquétipo da mãe natureza. Aí depois a gente tem o imperador, ó, tem essa. Ontem eu falei para vocês, né, na carta do enforcado, esse gesto aqui, ó, desse 4 com a perna. Ele também investe um pouco a roupa com a imperatriz, embora basicamente as cores sejam a mesma, mas o que está por baixo é o azul e o manto é vermelho. E a gente vê que ele não está sentado, comodamente, placidamente sentado, como e a sacerdotisa estão. Ele está meio que recostado, como quem está pronto para a ação. Então, isso já nos dá um insight. Ele também traz o seu brasão aqui no seu escudo, seu cetro de comando, o que indica que eles são figuras de poder, né? Figuras da realeza. Cadê o outro imperador, Glória? Caiu aqui. Esse é o imperador do tarô mitológico, que é representado por Zeus, e tem algum que eu não mostrei? Do tarô amor, que é esse aqui.
Eu estou fazendo esse comparativo com alguns, só para vocês perceberem que alguns elementos não podem faltar para não descaracterizar as cartas, tá bom? Tá chato? Vocês querem passar logo para o jogo? O que vocês querem? Vocês que mandam. Acho que esses exemplos aqui já deu para vocês. Desabilitem o microfone, falem aí o que vocês querem. Você tá maravilhosa, eu tô adorando, continua. Ó, hoje eu não vou deixar os prints. Podem fazer os prints de tela para a gente trocar no grupo. Depois, se quiserem postar nas stories de vocês, me marquem, porque é uma forma bacana das pessoas que vocês conhecem ficarem curiosas de me conhecer. E eu estou numa campanha no mês de junho para chegar aos 10 mil seguidores, porque eu quero aquele negócio de arrasto para cima. Gente, aquilo virou minha meta. Quero aquele negócio de arrasto para cima. E é orgânico, porque... Você vai conseguir! Com certeza, com certeza. Porque é uma forma das pessoas que têm interesse, porque não é questão de ter 10 mil, né? É uma questão de criar uma comunidade e que tenha afinidade, né? Agora, quando a gente tem... Enfim, não vou entrar aqui em aula de Instagram, de visibilidade, pererê pão doce. Só me ocorreu assim que a gente estava falando do imperador, né? E o imperador é esse cara assim que tem essa noção gerencial, né? Esse senso de oportunidade aí me deu esse insight. Agora vamos voltar para o mestre e vamos falar do nosso assunto principal. Embora, gente, uma coisa também que é bom mencionar, o tarot permeia, né? Os símbolos, os arquétipos, eles permeiam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, nós mulheres também podemos ter nosso momento imperador, os homens podem ter seu momento imperatriz. Como a gente está numa jornada, então, em alguns momentos da vida, a gente pode estar vivenciando um ou mais arquétipos. Então, falando do Papa, né, o Hierofante, ou sumo sacerdote, em alguns baralhos aparece com essa nomenclatura também, a gente vai ver as roupas parecidas com o imperador e, basicamente, a gente vê as mesmas cores em todo o tarô de Marcélia, que são as cores básicas, assim, as cores primárias, que a gente está falando aí da Idade Média, quando não tinha tantos recursos assim de impressão, né? Os baralhos eram caríssimos, eles eram feitos à mão, então não era assim tão acessível quanto hoje, porque demorava muito a produção, enfim. E quando a gente compara, né, olha que diferente com o tarô mitológico, a gente tem Quiron, que é um centauro que foi o mentor, né, dos argonautas, de todos os jovens de boa família na época da mitologia grega. É ele quem instrui Jasão, o Teseu, enfim. E ele é o curador ferido. E ele, por ser um sábio, por conhecer bastante da medicina, ele não conseguia produzir um remédio para a ferida dele, que foi uma ferida acidental causada pelo Hércules, e nem podia morrer. Então, essa coisa da ferida, né, da sombra, daquilo que nos incomoda, a gente percebe aqui nessa carta também, me ocorreu falar isso agora, que buscando a solução, né, uma pedra no sapato, vamos dizer assim, pode ser aquilo que nos motiva, né, para uma superação, o desenvolvimento da compaixão. Então, aqui a gente tem essa figura mitológica, metade homem, metade cavalo, e fazendo essa intermediação, né, entre as nossas duas naturezas. Então, aqui ele está muito mais caracterizado como um xamã, um sábio, do que uma figura de autoridade religiosa institucional. Já é uma liberdade de interpretação da autora, mas não fugindo ao arquétipo. E o nosso conhecido, né, já aqui o Papa paramentado com todas as suas
insígnias, e o Papa é muito sério, o Papa não gosta de inovações. Tem uma música que diz que o Papa é pop, mas o Papa do tarô não é muito pop, não. Ele é ali dentro da ortodoxia, conforme manda a tradição. E aqui a gente tem a versão do tarô do namoro. Hoje, o arcano de hoje, o arcano do dia, Olha, só uma pergunta. É que eu não conhecia essa palavra hierofante. Significa um líder religioso? Seria isso? hierofante significa construtor de pontes, né? Aquele que faz a ligação com o divino. É isso que significa hierofante. Obrigada. Tá? Ele, na verdade, essa questão do líder religioso, por isso que é importante, a sua pergunta foi legal, a gente entender o princípio arquetípico do tarô, porque aí a gente consegue atualizá-lo com a nossa realidade. Então, um pastor protestante representa um hierofante, um pai de santo, um xamã, um dirigente religioso, seja ele de que credo for, tá? E professores também, às vezes, são... Porque a educação, até o período do iluminismo, era uma prerrogativa da igreja, tá? Então, tem alguns aspectos históricos que a gente precisa conhecer para o negócio fazer um pouco de sentido, tá? A representação dessa carta é uma figura que faz a conexão do céu e da terra. E aí, Isso. Como o imperador... depende da linguagem, né? Da representação de cultura. Exatamente. Como o imperador é uma autoridade máxima terrena, o Papa é a autoridade máxima religiosa. E, inclusive, as autoridades religiosas, por trás dos bastidores, ou não tanto assim, era tanto que César, em Roma, ele assume os dois papéis, porque a verdadeira autoridade é a autoridade religiosa, essa coisa de que essa é a vontade de Deus e eu é que sou o intérprete dela. Então, você vai contrariar Deus? Tu é tão valente assim? Então, normalmente a religião era uma forma de controlar até a autoridade política. Era? Será que era? Fica a pergunta. Glória, eu também a gente poderia falar de Napoleão, né? Porque ele se auto proclamou, né? Proclamou no lugar do Papa, né? Ele se virou o Papa ali naquela hora, né? Porque eles não eram César, Napoleão, eles não eram bobos, né? Tipo assim, a gente é o príncipe de guerra, o duque de guerra, a gente vai lá e mata e morre. Agora, o poder mesmo, vocês ficam aí sentados na bunda, comendo do bom e do melhor e querem mandar, né? Então, sempre houve aí essa questão dos senhores feudais, mas eles também controlam a cabeça do povo, e o Napoleão seria um bom exemplo do imperador, ainda que um autoproclamado imperador. Bom, hoje é o dia, né, dos enamorados. Aqui a gente tem... Sempre surge um anjo no tarô, né, gente? Aqui a gente tem o Eros, né, o Cupido, e olhe bem, por trás dele, então ele não está vendo, ele não tem consciência disso, e ele está entre duas mulheres, aparentemente uma mais jovem e outra mais velha, e a gente vê a roupa dele, né, cheia de cores, cheia de listas, dizendo que ele é um misto disso tudo, assim como lá a lua, o sol, que a gente não sabe muito, parece o sol porque está claro que a carta é branca, né? Mas o Cupido está na frente. Essa flecha aleatória, né, que o Eros dispara, que as pessoas se enamoram e dizem que o amor é cego, né? Eu diria cego, surdo, mudo e burro, mas só em determinadas circunstâncias. E aqui ele está dividido, né, entre numa
numa situação de encruzilhada, numa situação de dúvida, numa situação que há uma escolha. Aqui na carta do Namur, né, pela ilustração da... Esqueci o nome da autora. Deixa eu ver se aqui não... Ai, gente, daqui a pouco eu lembro. Muita coisa para minha cabeça. Marta Leiroz. Obrigada, Namur. A gente vê que também tem uma diferença ao estilo de roupa, as cores, enfim. E ele está no meio. A gente também tem lá os anjinhos, né? E é basicamente a mesma figura. Aqui no White a gente também tem o anjo, só que aqui eles estão desnudos. Aqui lembra muito a cena do Adão e Eva no paraíso, né? A questão do livre-arbítrio, né? Quando a serpente tenta eles. Então, essa história é do Adão e Eva no paraíso, e a gente tem é típico da humanidade, né? Esse dom, né, do livre-arbítrio. E aqui no tarô mitológico a gente tem pares entre 3 no mito do pomo da discórdia, aonde ele é pego meio que numa cilada, que ele tem que escolher a mais bonita das 3 deusas, e cada uma vai dar uma dádiva para ele. Hera promete poder, Ártemis promete sucesso na guerra, e Afrodite promete a mulher mais linda do mundo. Adivinha quem ele escolheu como a deusa da beleza? E aí se desencadeia a Guerra de Troia, para ver as consequências que as nossas escolhas podem ter, né? A carta do carro. Gente, quanto tempo eu tenho, Rodrigo? Para ver se eu tenho que acelerar aqui. Ó, a carta do carro no Namur. Tem mais 15 minutos. Oi? Eu quero meu jogo, hein, Glória? Você está mostrando as cartas aí e não jogou. Porque era o que eu tinha programado. Então, eu vou interromper aqui no carro, que é justamente o Não interrompe, não interrompe, não. Não, se eu for fazer, aí vocês vão ter que decidir aí democraticamente. Não, você vai continuar o jogo? Não, continua então o teu negócio, não vai dar tempo então. Não dá tempo. Jogo também, fiquei curiosa com o jogo para ver a prática. Então, a gente fecha o carro, que aí a gente fecha a primeira linha e já deu para vocês pegarem o espírito da coisa. E aí Sim. A gente vai fazer um jogo. Não vou fazer um jogo para uma pessoa, eu poderia até sortear uma pessoa. Aliás, a gente pode até pensar num sorteio amanhã lá no grupo para uma consulta, ou então para uma vaga no curso. Bom, aí a gente vai escolher o tema, vocês vão escolher o tema do jogo. Aqui fica muito claro, no tarô de Marsella, essa distribuição das cores, tá? Inclusive entre os 2 animaizinhos, o que o tarô do Namur também traz, e o que eu gosto muito do tarô do Namur é essa coisa aqui, o símbolo do tal, dessa integração necessária do positivo e do negativo, do yin e do yang, para que a roda gire, né? Senão ela fica quadrada e a coisa não anda, né? Basicamente aqui no tarô do White a história se repete com essa presença da alternância de cores, e aqui a gente tem o Ares ou o Marte no tarô mitológico. E, se eu não me engano, é um dos poucos tarôs que a gente vê a guiança do carro, a corda, vamos dizer assim, porque em nenhum dos outros tarôs ele não tem volante nem corda. Eu não sei como é que ele guia esse carro, acho que é na força do pensamento. É uma coisa que eu sempre me perguntei. O único que eu vejo que tem como ele guiar o carro as rédeas aqui das outras, nos tarôs fica subentendido. Então, as pessoas querem jogo, né? O que vocês querem? Um jogo a respeito de quê? Eu vou ter que pegar outro baralho aqui. Não, eu acho que você podia fazer um jogo geral sobre a sociedade, qualquer coisa geral.
que eu acho interessante de jogar é mostrar para as pessoas a combinação das cartas em relação a uma situação de amor, de trabalho, de saúde. Como funciona exatamente. Foi uma excelente colocação que você fez. A gente precisa contextualizar as cartas de acordo com a situação que a gente está analisando, tá? Eu acho que eu cheguei a comentar isso ou na primeira ou na segunda aula, que eu ia passar o significado assim de forma mais geral, mas que tem essa necessidade da gente situar o tema e também a posição. Outra coisa que eu não falei para vocês, alguns tarólogos, né, não usam cartas invertidas, não consideram esse posicionamento, a interpretação. Eu considero, e cartas invertidas, para mim, não significam só o significado ao contrário, mas significa, para mim, na minha leitura, que é uma resistência, uma dificuldade bem maior da pessoa em lidar com... Ui, caiu, depois a gente pega. Com esse... Preciso liberar aqui um pouquinho a minha mesa. Vou fazer uma coisa que eu não gosto, que é salada de tarô, mas tudo bem, depois a gente arruma. Eu chamo de salada de tarô se meus tarôs ficarem bagunçados. É como se a minha mente entrasse em parafuso. A pessoa fica velha e fica cheia de mania. Glória, você guarda os seus tarôs com as cartas na ordem ou não? O meu tarô de trabalho, não. Mas os meus tarôs eu prefiro guardar com as cartas na ordem e com a carta do mago sempre por cima. E também gosto de ter... Eu espero que esteja aqui, ou de repente está na roupa para passar. Ah, ninguém merece. Bom, eu tenho 2.500 saquinhos e uma toalhinha que eu devo ter botado para lavar e não peguei. Mas muita gente me pergunta sobre isso também. Às vezes a gente pode usar um presente bonito, um chale, uma toalha que tenha 1 metro, ou 90 centímetros, ou um lenço, para ser o nosso campo, né? E eu gosto de colocar os tarôs também nesse tipo de saquinho de TNT, saquinho de veludo, ó, pretinho, para que as cartas se conservem melhor. Mesmo quando elas têm caixinhas, para que as caixinhas fiquem assim bonitinhas. A minha caixinha do Age está sofrida, porque ela é bem antiga, é o que eu chamo de baralho de batalha. Mas para que elas fiquem assim bonitinhas, conservadinhas, eu gosto de colocar nesses saquinhos de TNT ou saquinhos de veludo. A Vivi deve estar aqui, ela está trabalhando com costura, fazendo máscaras e fazendo saquinho de tarô, querendo ideias. Eu passei uma ideia para ela fazer absorventes ecológicos. Então, eu acho legal. Eu tenho o meu lenço até só que é de cetim. É esse mesmo motivo. Obrigada, Glorinha, pela propaganda. Eu acho que a gente fortalece as amigas, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí. Rodrigo, tem que dar pelo menos mais uns minutinhos, se cair a gente voltar no WhatsApp. Quantos você precisa? Depois eu vou fazer umas amostras e vou divulgar lá para mostrar para vocês. Glória, enquanto você arruma aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou que você põe o mago por cima, né? Quando guarda o seu tarô. Eu tenho uma amiga que ela sempre, quando vai tirar o tarô, ela primeiro vira, e eu acho que é o mago, que se saiu o mago... Se sim ou não, se ela tem permissão ou não tem permissão. O meu mestre me ensinou dessa forma. E se o mago saísse ao contrário, ele não abria o jogo, dizer que o jogo estava fechado, e, enfim, tem pessoas que gostam de consagrar o seu tarô, fazer alguns rituais. Isso eu acho que é muito particular
de cada pessoa, né? Mas eu tenho muitos colegas que respeitam, sim, essa tradição. Ó, Glória, vamos marcar aqui, só para também as pessoas se programarem. Vamos até o 40, pode ser? 10 minutos a mais, estendendo no máximo até 8h45, porque eu não sei como está o compromisso das outras pessoas, mas aposto que ninguém quer perder nada, mas elas se preparam para isso. Como deu um pico na outra aula, eu já tinha acabado de falar sobre cumprido a programação, mas ainda tinha um tempo. E esse exercício de comparação, ele era para ser dividido entre as 2 aulas e acabou atropelando. Mas está tranquilo. Gente, qual o assunto que vocês querem? Todo jogo, a gente pode escolher um tema ou deixar que o tarô fale. Tipo, o que eu preciso saber, né? E aí é sempre aquilo que a sincronicidade das cartas vai se dar através do nosso intento, da pergunta que a gente faz. E quanto mais clara for essa pergunta, ela não precisa ser verbalizada em voz alta para o tarólogo. Eu prefiro que não. Eu prefiro que o tarô me fale qual é a questão. Mas cada um tem um método de trabalho. Então, a gente pode jogar o que eu preciso saber, ou a gente pode escolher um tema de interesse comum e fazer uma pergunta. Eu vou fazer o método rápido de 5 cartas, conhecido como Peladan, ou o Conselho do Mestre, em que a gente vai ver o pró, o contra, o curso de ação, o resultado do conselho. Eu uso muito esse método quando eu faço vídeos, né, para o GVT sobre previsões da semana. Então, fica aí a sugestão é de vocês. O que eu preciso saber, acho mais interessante, acho que é mais comum a todos. Também. Mas então, o que eu preciso saber, ele é quando é uma tirada individual. Aqui não dá para eu fazer o que nós precisamos saber, então vamos lá. É isso? Acho que você podia perguntar alguma coisa relacionada ao Covid, não? Pô, estava doida por isso, ou então sobre... Teremos... Então, qual é a pergunta mais específica? Vamos lá. Vacina. Vacina? Ok. Nos próximos 6 meses ou 3 meses, a gente sempre coloca aí um período de tempo, porque que um dia vai rolar uma vacina, vai, né? Mas se esse dia está mais próximo ou mais distante. Então, o que eu preciso saber, o que precisamos saber sobre o Covid? Gente, eu não sei mais jogar só com os arcanos maiores. Então, eu vou jogar com os menores também, para vocês verem como detalha, tá? Primeiro eu vou fazer um jogo só com os menores e depois com os maiores e depois com os menores. Via de regra a gente coloca, né? A gente tem a nossa toalhinha e aí a gente coloca, eu vou virar assim o tripé para vocês verem aqui, ó, como eu vou fazer. Eu não botei a toalhinha aqui porque a Clarissa me surpreendeu com o pedido de jogo, estava dando. Isso aqui na mesa, gente, é erva. Uma coisa que eu particularmente faço, eu higienizo assim o meu campo, né? Com a florida. Respiro, percebo se tem alguma tensão no meu corpo, no meu pescoço, até que tem. Foram algumas horas de trabalho na sexta-feira. Me harmonizo, me centro e peço sabedoria e palavra consciente para que eu possa interpretar e também consiga comunicar isso da melhor forma. Geralmente eu abro aqui é o que está favorável, aqui é o que nos desafia,
aqui seria o curso indicado de ação. Aqui é o resultado esperado. Coloquei para 3 meses, tá, gente, esse prazo. E aqui é a orientação, o conselho. A primeira carta que sai é o julgamento, né? Que é a carta que está no posicionamento do que nos favorece. De alguma forma, a gente lembra que eu falei que o anjo do julgamento é para cego ouvir e surdo ver? Então é isso, é um chamado, né, para um despertar que é inexorável, é inevitável e muito uma questão de que a gente está colhendo algo coletivamente, né, colhendo algo que foi semeado e o momento chegou, né? O momento do choque de retorno chegou. Então, agora eu vou com o arcano menor. E esse chamado está sendo dificultado pelo Três de Espadas. Qual o significado do Três de Espadas? Conflito, coração partido, dor, desencontro de informações. Tá? O que eu tenho de desafiador no jogo? A gente já viu que o que está favorável já é desafiador, né? Imagina agora, vamos lá ver. As dúvidas, os caminhos dúbios, as indecisões, a falta de direcionamento, né? A falta de uma atitude mais assertiva. E muitas questões, de repente, de interesses pessoais envolvidos na história. E o arcano menor, vocês veem que eu não estou nem onde a carta está saindo, a escolha está sendo bem aleatória. O 10 de espadas. 10 de espadas, 3 de espadas, duas cartas de espadas no jogo. Já me dá uma outra dica de interpretação. O naipe de espadas é um naipe bastante desafiador, é um naipe que traz a questão dos conflitos ligados à comunicação, ao mundo mental. E o 10 é a finalização, né, de uma situação. Gente vai morrer muito, muita gente, por conta de falta de gerenciamento mesmo, tá? Descoberta de vacina, por enquanto, vamos ver lá na ação o que vem. Temperança é algo que demora, está sendo até, é óbvio, pesquisado, estudado, mas é uma pesquisa que demanda mais tempo, um tempo que nós não temos, né? Então, com a rainha está custando muito dinheiro de ouros, né? E possivelmente virá através de filantropia, de financiamento de pessoas assim milionárias e possivelmente através de uma figura de mulher. Por favor, anotem isso, eu também vou procurar anotar. É muito importante que a gente faça um diário dos nossos jogos, tá? Principalmente quando a gente está estudando, para a gente medir o nosso nível de assertividade. Aqui, pelo que me diz o curso de ação, vacina é algo que demora. Ainda tem muitas dúvidas, ou seja, o que a gente não sabe é muito mais daquilo que a gente sabe. E o 10 de espadas é uma carta de finalização muito dolorosa. O 3 e o 10 de espadas são cartas bem desafiadoras. O resultado do jogo é a morte, né? O resultado é a morte vindo com... E a morte é fechamento de ciclo, não só... A gente não fala só de mortes literais, mas quando a gente está falando de uma doença, é inevitável que a gente traga aí também com o 7 de paus.
Sete de paus é uma carta que fala de disputa, né? E competição, coisa ligada a interesse. Eu interpretaria esse sete de paus como uma questão de muitos interesses políticos ligados a tudo isso, e por conta essa falta de direcionamento que é dada pela carta dos enamorados, isso vai resultar era preciso um alinhamento para que houvesse, e também financiamento, tá? Essa rainha de ouros aqui fala de financiamento, fala de eleger a ciência como uma prioridade, porque vai demorar e vai gastar dinheiro, e o meio do jogo, o conselho, é a carta da sacerdotisa, outra carta que fala de paciência, de demora, com o 2 de copas. Gente, vai rolar, tá? Mas não vai ser em 3 meses, e muito possivelmente a gente vai ter esse resultado através de mulheres envolvidas nisso, e também alguns meios, vamos dizer assim, alternativos de cura. E vai ser necessário um grande trabalho. O 2 de copas fala de parceria, tá? Temos algum tempo? Ficou claro para vocês, ou vocês acharam a minha interpretação assim muito tendenciosa? Para vocês que estiveram aqui comigo, o que vocês entendem, né? Não vamos considerar para vocês os arcanos menores, o favorecimento, aquilo que está presente, a carta do julgamento, contextualizando com a pergunta que a gente fez, e depois o desafio. Agora eu vou pedir a interpretação de vocês. Ô, Glória, eu acho que nada foi assim tão, assim, infelizmente, a gente espera isso que aconteça, né? Não gostaria até que as cartas fossem diferentes, mas nada me nada me surpreende dessas cartas. Agora, vou ser honesto com você, eu gostei muito desse conselho, né? Porque ele traz essa paciência, mas traz a sacerdotisa, que é a coisa da intuição, como você falou aí, dos meios alternativos. Eu acredito muito nisso, né? Eu, como terapeuta, só com isso, tratei o meu Covid só com coisas alternativas. Então, eu acho que é por aí, né? A gente tem esse caminho. E fiquei muito feliz de ver isso, porque eu acho que pode ter essa tendência. Esse é a minha interpretação. Mas olha só, você já fez aí o apanhado, a gente está indo passo a passo. A sacerdotisa, ela não é o que a gente vai fazer, ela não é o resultado que a gente vai ter, ela é como a gente deve agir. Tá. E muitas das vezes é por aí, por essa procura dos tratamentos alternativos, tendo mais calma, tendo mais paciência, mas ela rege o mistério, que ainda não se sabe. Então, tem muita pesquisa aí. E o 2 de copas me fez lembrar o cuidar um dos outros. Glorinha. Foi um jogo muito conclusivo, não, tá? Tem a ver com a questão da consciência, da nossa consciência, dos passos que a gente vai dar em relação a isso, né? Que hoje cada um precisa também. Eu acho que vem essa palavra na minha cabeça, né? Assim, a consciência de cada um diante do que está acontecendo hoje, sabe? A sabedoria em si. Uhum. A sabedoria, é o cuidado e é o isolamento. A sacerdotisa, ela é uma reclusa também, ela não é uma carta assim muito sociável.
O interessante é que a gente busque o significado das cartas, contextualizando elas na resposta. Gente, vocês me perdoem se eu fui tendenciosa, mas essa carta como resultado, junto com um Júpiter retrógrado, com Plutão em Capricórnio, eu não me atrevo a fazer Não acho que foi tendenciosa, você está maravilhosa. É difícil a gente, porque a gente está... Eu nem gosto, na verdade, de fazer esse tipo de consulta ao baralho, porque às vezes aqui não me veio como está todo mundo querendo, né? Um prazo, quando é que isso acaba, como que resolve, e a gente não tem assim o menor vislumbre. Eu não vejo nada antes. A minha esperança para alguma cura com o ingresso, sair essa galera de Capricórnio, que é um reme-reme, é uma coisa difícil, e entrar em 2021 com Júpiter em Capricórnio, porque eu estou sentindo que Capricórnio, em Aquário, e Capricórnio é algo que faz assim com a mola, e tudo que uma hora está comprimido, uma hora vai te estender. Só que é nesse passo aí, com carta como sacerdotisa, como temperança, a gente vê que não tem nada rápido, né, aqui. E até o julgamento a gente pode entender como um karma coletivo mesmo, né, um chamado para a gente repensar, e há toda essa resistência, há toda essa indecisão, né? Os naipes que predomina no jogo é o naipe de espada. A gente tem 2 cartas de espada. Então, não dá para ser muito otimista, né? E eu penso que essas ferramentas elas ajudam a nos posicionar, nos situar. Eu gostaria muito de um jogo mais claro e até mais positivo, mas não é o que temos para hoje. Acabou nosso tempo, a gente ainda tem tempo para tirar uma coisa assim. Vamos tirar aí uma coisa para o grupo, estamos empolgados. Mas assim, 2 pessoas já saíram, Glória, provavelmente em questões de horário. Então, Tudo assim, bem. a aula, teoricamente, a gente já terminou, né? A gente só está fazendo acabou, agora é o bônus. Os créditos finais. E a galera também sabe que fica gravado, às vezes, do que precisou rever no outro momento, está tudo bem. Gente, como a gente se junta, né? A gente forma um grupo, a gente acaba criando uma egrégora. Um conselho para nós, né, que estamos encerrando aí essa nossa jornada, o que a gente pode levar para a vida? O que a gente pode levar daqui? Fique em casa! O ermitão, que é a sabedoria, né? A prudência. O que mais que o ermitão? Agora vocês vai ficar isso. Nem vou, eu tirei mais de curiosidade, seria o 4 de paus, que tem a ver com a gente se associar, estrutura questões. Então, vamos conversar só com o ermitão. Cada um de nós que está aqui, que fez essa jornada e que o ermitão sai como nosso conselho, como é que esse conselho chega para vocês dentro do que foi apresentado aqui, o que vocês puderam já apreender e aprender, como chega no coração de cada um
de vocês esse conselho. Vai daqui, mas aí você não, tem que segurar mesmo. Ah, Glória, eu acho que chega como uma necessidade de uma interiorização, né? Porque eu acho que a questão do ficar em casa não é só o ficar fisicamente em casa, né? E que é muito difícil na nossa sociedade que a gente vive se interiorizar, né? Eu acho que essa carta, desde que você falou dela, ela estava rondando na minha cabeça. Assim, enquanto eu falei com um amigo que eu estava entrando no curso da aula de tarô, ele justamente pediu para perguntar sobre o ermitão, que ele falou que todos os jogos dele saem como carta e como algo que rege a vida dele. Ele tem 63 anos, desde os 55 anos. Ele falou, pergunta para ela que essa carta, coisas sobre essa carta. Aí você tira essa carta, e é uma carta que eu já estava pensando nela desde quando você apresentou. Que está me dizendo bastante. Então, traz a sabedoria ancestral, a sabedoria do tempo, a experiência, né? A necessidade do isolamento. Quem mais quer colocar alguma coisa? Eu. Eu quero ver rostinhos. Olha os prints, hein, suas lindas, senão eu frustro. Então, sobre o ermitão, eu tô vendo aqui minhas anotações e pensando, né? Eu tinha notado entendimento na hora certa. E foi muito do que eu falei para você naquele dia sobre o meu sonho. Que eu, quando comecei a aprender, eu fui sinalizada que eu não podia jogar, entendeu? E agora eu acho que finaliza isso como um entendimento na hora certa. Que chegou a hora para buscar isso mesmo, para mim. O entendimento do tempo certo das coisas. Muito bom, muito bom. Na Umbanda a gente tem um ditado, né? É até um ponto. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Gente, tem um monte de coisa aqui. Quem mais quer colocar alguma coisa? Para mim é buscar os seus próprias respostas dentro de você, interiorização mesmo. Isso aí, também, né? Eu sinto que também tem muito a ver com o que veio no jogo sobre o Covid, que o eremita traz para mim um outro tempo, assim, as respostas que não estão num tempo linear, numa mente cartesiana, imediatista. É um outro tempo, é um tempo da natureza. Então, acho que eu sinto que a gente está vivendo muitas mudanças, assim, como se relaciona com a vida. Então, o eremita me traz essa coisa de olhar para dentro, entender um outro tempo, outras formas de cura, entender o feminino, a natureza, e um mergulho interno mesmo, assim. Porque é na solitude, às vezes a gente confunde solidão, né, com solitude. Para que haja interiorização, muitas das vezes a gente precisa desse recolhimento, dessa solitude, que tem tudo a ver com esse período de lua minguante. Até a lua se recolhe por 3 dias no céu, não dá as caras para ninguém, para depois ela se tornar nova e a cada dia aumentando em luz, até chegar naquela distância da imperatriz, né, da lua cheia, e depois voltar a decrescer de novo. Então, essa necessidade de interiorização para se reinventar e conseguir lidar, né? Depois do 9 vem o 10, que é a roda da fortuna, então conseguir lidar com as mudanças que virão. Então, acho que a gente está no banquinho de pensar, né? Que é o que existia quando eu era criança, senta na cadeirinha, vai pensar ali no que é necessário. Acho que é meio isso que a Mãe Natureza está dando para nós. Eu achei curioso, Glória, que no... Tá me ouvindo? Tá. Tô. Que no jogo, o outro jogo que você jogou, a primeira carta, eu não lembro o nome dela, mas me veio muita noção de karma coletivo. E aí você me veio muito a questão de me veio muito a ideia de karma coletivo, que é uma coisa que eu acredito muito que a gente está vivendo agora também. Mas aí a carta que você tira agora fala do processo de interiorização.
e do processo do eremita, que é um processo individual, né? Mas então eu achei muito bonito isso, porque fala de um processo que a gente está vivendo coletivamente, mas que a mudança ela vem a partir de uma mudança individual e profunda, com base em cada um em seu ser, né? E tudo, para mim, está bem doido. E também o eremita é um mestre, né? E como o tarô é uma jornada, ele vem como se fosse, vamos dizer assim, o padrinho, né? O patrono, o paraninfo do nosso. Então, demos nosso comprometimento, a nossa seriedade, né? Dentro desse estudo. Então, dessa forma, embora ele seja bem sério, né, assim, bem não tão expansivo, mas ele nos brinda com essas qualidades, né, que ele traz e também nos lembra a não nos cristalizarmos nas nossas certezas, estarmos sempre abertos, né, e que também tenhamos luz própria. E essa coisa do um passo de cada vez, porque essa lanterna ela não ilumina, né, muito longe, então ele só vai vendo o caminho conforme ele vai andando. Mas ele, diferente do louco, ele já olha para onde anda. Então, que a gente seja também a nossa própria luz e que a gente veja esse para nos guiar na nossa jornada com o tarô e a nossa jornada de vida. Quem quiser aprofundar essa jornada, me inspirou, foi incrivelmente gostoso para mim, e eu estou reestruturando o material para a gente fazer um workshop talvez de 8 horas, eu acho que é isso, seriam 2 horas na parte da manhã, 2 horas na parte da tarde, no sábado e no domingo, para não ficar algo tão cansativo. Eu ainda estou estudando como é que estou sentindo, na verdade, como é que eu intuo, porque eu faço muitas coisas na intuição, no coração, de como é que eu vou montar esse formato para a gente fazer. Foi uma breve apresentação, a gente tem muito mais para falar, dos arcanos maiores, depois os menores e os métodos de jogo, combinação de cartas, figuras da corte. Então, vocês estão previamente convidados e eu queria só agradecer, perguntar se alguém teve mais algum insight. Maravilhosa. Maravilhosa? Ai, obrigada, Rodrigo. Maravilhoso, assim, você, a Roberta, que foram queridos comigo, estava bem atrapalhada com tudo isso, e eu vi que não é tão difícil como eu pensava, e é verdade o que vocês dizem, nunca é tarde para aprender e nem para ensinar, e principalmente tudo que a gente compartilha retorna para nós. Eu tive uma semana muito abençoada em termos de atendimento, e eu tenho certeza que é isso de que a gente dá para o universo, a gente recebe de volta. Então, eu espero ter sido generosa com vocês, conforme alguns dos meus mestres foram, e que tenha sido assim um despertar, e que quem não puder ou quem não sentir, que ainda não é o momento, quem sentir vai ser muito bem-vindo, mas que essa sementinha frutifique e floresça no coração de vocês, porque hoje é o dia do meu namorado. Eu sou casada com ele há quase 40 anos e não teve divórcio, não teve separação. Ele é o meu ganha-pão, é a minha vocação, é uma paixão. Então, o curso terminar também assim, né, no Dia dos Namorados, a gente não vai terminar tão cedo. É isso, gente. Não fico aqui com vocês. Você é incrível, maravilhosa. Ai, obrigada. A única coisa que eu peço para vocês é que no Instagram
espalhe para os amigos, porque aí a gente vai criando uma comunidade bacana. Eu falei no início, a gente tem um encontro, eu vou colocar lá no grupo, no dia 21, quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. A gente fala um pouco do céu da alunação, a gente tira uma carta para o grupo, uma para cada um, conforme for o desenho do dia, e é isso. Eu amei conhecer vocês, agradeço muito, muito mesmo. E é isso. Obrigado, Glória. O grupo também está aberto no WhatsApp, a gente vai seguir ali. Fiquem à vontade para trocar. Eu acho que é sempre importante agora, vocês vão praticar cada vez mais, né, em leitura, jogos e etc. Quem surgir alguma dúvida, a Glória também está super disponível. E o grupo também, eu acho que é legal, porque a gente não quer ser só um ciclo de palestras. Essa foi sobre tarô. Semana que vem a gente começa sobre finanças, mas a gente quer que tenha uma continuidade, que a gente forme uma família mesmo, assim, né? Então, a Alice... Uma comunidade. Uma comunidade. Isso. A Alice, que deu aromaterapia, estava aqui presente com a gente, compartilhou toda a experiência dela, e depois ela está aprendendo o que foi o tarô. E agora participou super na leitura das cartas. E ela já está fazendo os insights. Desculpa te cortar, Rodrigo. Certamente a cabecinha dela já está fazendo os insights que o tarô com a aromaterapia fazem um casamento assim maravilhoso. Para diagnose, o tarô funciona muito bem e a aromaterapia como ferramentas de cura e harmonização. Então, tenho certeza que vai dar samba essa dupla aí. Gente, uma última cartinha. Só deixa eu terminar Rodrigo, um pouquinho. Segunda-feira a gente tem finanças. Tá. E na próxima semana a gente começa com a Vânia, que também foi aluna aí, que vai ensinar a como fazer chocolates doces. Então, que delícia! Já temos as 2 próximas semanas aí confirmadas. Se vocês souberem alguma avó ou avô que queira compartilhar conhecimento, a gente vai estar super aberto aí para a gente trabalhar junto e será um prazer receber mais pessoas querendo ensinar e compartilhar essa vivência. Eu estou espalhando para as amigas, por isso que eu pedi para vocês fazerem print, para estimular elas, que eu vou colocar lá no Stories, para que elas desencantem também, saiam do armário. Tenho várias amigas artesãs, crocheteiras, uma pessoa que trabalha com alimentação viva e que ensina a gente a fazer reciclagem com comida para que nada se perca. Então, a tribo vai aumentar. Um oráculo chamado Oráculo da Iluminação, a última carta que vem para a gente é felicidade. Então, apesar aí do momento um tanto desafiador para a gente, que a gente foque em manter o nosso elevado grau de felicidade, de positividade, lógico, com muita consciência e muita noção de tudo que está acontecendo. Então, a última cartinha para nós. Isso é um oráculo, é uma Lapiracanga, e aí vem essa dica. Beijo, fico por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível. Espero que para vocês também tenha sido. Obrigado, boa noite. Obrigado a todo mundo que participou e contribuiu aí. Tchau, gente. Obrigada. Beijos. Beijos. Obrigada, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.